Obrigado, Pai de amor, por nos trazer mais uma vez a esta sala. Juntos queremos analisar um pouco o que vem acontecendo no nosso mundo. Um mundo que virou espetáculo para os seres celestiais. E nós fazemos parte do campo de batalha. Fazemos parte da batalha. Ajuda-nos, Senhor, a segurar as armas para esta batalha. Que o Teu Santo Espírito desça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos, irmãos, ao nosso segundo episódio da nossa 18ª temporada de atualizações proféticas. Sim, em 27 de setembro de 2023, o Fórum Econômico Mundial publicou uma informação falando sobre a inação climática como uma violação dos direitos humanos. E eles estão avançando com a ideia de criminalizar a inação climática. Vejam aqui, irmãos, 27 de setembro. Este é um site oficial do Fórum Econômico Mundial. É dito: a inação climática é uma violação dos direitos humanos? O título vem em forma de pergunta. E nós encontramos a resposta ao longo do artigo, ao longo do post. Irmãos, vejam aqui. O World Economic Forum, que é o Fórum Econômico Mundial, pressiona a criminalização da inação climática. Em outras palavras, irmãos, não agir na luta contra as mudanças climáticas pode em breve passar a ser crime. Criminalizar a inação. Percebem, irmãos? Percebem? Mas isto não é tão novo assim. Já há algum tempo, nós temos visto ativistas climáticos, temos visto líderes políticos e também líderes religiosos pressionando por uma lei do ecocídio. Isto está vindo com força, está vindo com força. Vejam, irmãos, movimento ecocídio pressiona por um novo crime internacional, destruição ambiental. A propósito, irmãos, eu já ia me esquecendo. No artigo que acabamos de ver do Fórum Econômico Mundial, eles afirmam que nos próximos anos haverá um número crescente de ações judiciais relacionadas ao clima. Eles estão prometendo. E também a Global Change Litigation diz que mais de 130 casos já foram relatados no mundo. Casos de quê? Ecocídio. Casos de queixa contra os governos. E agora vejam, irmãos, movimento ecocídio está pressionando por quê? Sim, por um crime internacional novo, a destruição ambiental. Um pequeno, mas crescente número de líderes mundiais, incluindo quem? Sim, o Papa Francisco, né? Sim, e o presidente Emmanuel Macron começaram a citar um crime que dizem representar uma ameaça semelhante para a humanidade. Qual é esse crime? O ecocídio, ou destruição generalizada do ambiente. Então esta ideia já está na mente de muitos líderes políticos, inclusive do Papa Francisco, está na mente do Concílio Mundial das Igrejas, está na mente de várias outras religiões mundiais. Sim, irmãos, esta é uma realidade que está vindo. O pontífice também apoiou uma campanha de ativistas ambientais e juristas para tornar o ecocídio o quinto crime perante o Tribunal Internacional. Isso significaria que os líderes políticos e executivos empresariais poderiam enfrentar acusações e prisão por atos ecocidas. Olhando para estas ameaças de prisão por atos ecocidas, eu pergunto: que país, que presidente ou que organização empresarial vai querer ou ousaria desrespeitar essas regras? Agora, tomando isto de forma individual, parece que vai afetar somente empresas, mas não. Individualmente, aqueles que, não estiverem cumprindo as regras climáticas podem ser também denunciados como ecocidas, destruidores do ambiente, e podem ter prisão e multa. Irmãos, vemos aqui, este livro foi lançado durante a COP27. Na verdade, líderes religiosos lançaram esse livro
em 9 de novembro de 2022, com o título Vozes de Fé para a Lei do Ecocídio. Sim, irmãos, está aqui. Podem procurar esse livro na Amazon. Vozes de Fé. Então as igrejas também estão apoiando essa ideia do ecocídio, crime internacional por destruir o meio ambiente. Vejam, irmãos, em todo o mundo, dizem eles, mais de 8 em cada 10 pessoas identificam-se com um grupo religioso. E eles dizem que há um grande potencial para a liderança religiosa, para novas regras comuns para a humanidade, para passar do dano para a harmonia. Irmãos, estão dizendo que com esta lei do ecocídio, as lideranças religiosas têm um grande potencial para conseguirem encontrar regras comuns para a humanidade, para que se viva em harmonia. Vejam, este livro é uma coleção de vozes muito envolvente e esperamos que seja um recurso útil para comunidades religiosas e outras pessoas, para explorarem diferentes perspectivas e para se unirem em ação e apoio à lei do ecocídio. Fala aí a editora. Que as comunidades religiosas, não cristãs, religiosas, estão se unindo a este apelo por uma lei do ecocídio internacional. Veja, irmãos, o Concílio Mundial das Igrejas, sim? Também está apoiando o quê? A lei do ecocídio. Sim, irmãos. Vamos lá ver um pequeno vídeo. Então, nos reunimos aqui hoje para apresentar a Fé para a Lei do Ecocídio, que é uma iniciativa religiosa para reunir vozes religiosas e líderes religiosos de comunidades em apoio a um novo crime internacional de ecocídio. Papa Francisco foi muito claro sobre esta questão. Já em 2019, ele mencionou o ecocídio como um assunto muito urgente para promover e, através de sua encíclica Laudato Si', ele promoveu uma espiritualidade ecológica para ajudar os cristãos a ver a necessidade e ajudá-los a se engajar nesta questão em todo o mundo. People joining us here from over 50 countries and Pessoas se juntando a nós aqui de mais de 50 países e de muitas religiões diferentes para expressar apoio ao ecocídio como crime e aprender mais sobre como isso é um passo muito prático e poderoso em direção a uma sociedade humana em harmonia com a natureza. É algo muito importante para o coração, porque eu sinto que, em combinação com o que eu acredito como uma pessoa maori da minha ticanga, multicultura maori, todas as religiões, nós somos família, homens, filhos da Mãe Terra, o amor da Mãe Terra. Então eu acredito em meu coração que esta é nossa responsabilidade para os filhos vindouros. Grande trabalho este, a fim de apoiar e defender a lei do ecocídio internacional. Agora, irmãos, nós temos que admitir que destruir a natureza é algo terrível. E nós não podemos participar desse tipo de coisa. Não podemos destruir a natureza. Mas os irmãos sabem que entre as políticas climáticas para preservar o meio ambiente, para preservar a biodiversidade, está o descanso dominical. Sim, isto é muito falado ultimamente pelo Papa Francisco e por várias outras entidades religiosas. Está a guarda do domingo. Vejam, irmãos, sim, vejam aqui. Eles dizem que este imperativo de cuidado estende-se também ao ensinamento sobre o descanso no sábado. Falando do domingo, irmãos. Isto vem do The Vatican News. O sábado do papado é o domingo. E eles dizem que é, para o ser humano, também preservar a criação. Então, preservar a criação, de acordo com o Vaticano, é também guardar o sábado. Eles dizem que o sábado tem uma sensação de libertação e descanso. Descanso para qualquer sistema que é oprimido. Eu pergunto, no contexto das mudanças climáticas, qual é o sistema oprimido? Claro, a Terra está oprimida. E para que a Terra encontre descanso, nós precisamos voltar ao sábado. O sábado, que é o domingo para o catolicismo. Esta é uma das medidas que estas grandes religiões estão propondo para o mundo. E eu digo, se eles agora estão apoiando a lei do ecocídio, vozes de fé para o ecocídio, quando chegar o momento em que esta medida for aplicada,
para salvaguardar o mundo dos desastres naturais, conforme nós sabemos que muito bem vai acontecer. Aqueles que vão dizer que não é o domingo, o dia do Senhor, é o sábado. Como é que serão tratados? Como é que serão tratados? Destruidores do clima. Sim, irmãos. Ecocidas. Sim. Com pena internacional. Vejam, irmãos. Todas as religiões têm este pensamento. Precisamos de um descanso para resolver as questões climáticas. Vejam aqui, 24 de setembro de 2023. Isto vem do The Jerusalem Post. Vejam, irmãos. Eles dizem que nosso maior pecado são as emissões. Estão conectando agora as mudanças climáticas com a religião. Nosso maior pecado são as emissões. Eles dizem, devemos nos arrepender das mudanças climáticas. Quem escreveu isto? Yosef Abramowitz, um dos protagonistas e influenciadores daquele plano. Lá na COP27 no Egito, de subir ao Monte Sinai para resgatar os 10 mandamentos climáticos, mais um. Lembram, irmãos? Lembram? E eles dizem que, no verão escaldante de 2022, mais de 60 mil pessoas morreram devido ao calor na Europa. Sim, irmãos, isso é triste. E isso se soma aos 9 milhões de pessoas mortas em todo o mundo pela poluição do ar. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, devido às calamidades que estarão caindo sobre a Terra, a poluição do ar vai se clamar por uma medida religiosa. Eu tenho falado isso várias vezes para vocês, irmãos. Vejam, se cada denominação do povo judeu, eu depois darei alguns comentários sobre isto, sim, se cada denominação do povo judeu realmente santificasse o Sabá como dia de descanso não consumista, e este exemplo fosse seguido por outras comunidades religiosas, então o Sabá salvaria o povo judeu junto com todo o planeta. Boa tentativa dos judeus. Boa tentativa dos judeus de procurar convencer o mundo todo a guardar o sábado bíblico para salvar o planeta, dizem eles. Se todos descansassem no sábado bíblico, veríamos uma mudança ou salvaríamos o planeta? Eu pergunto, eles vão conseguir convencer o Papa Francisco a guardar o sábado bíblico para salvar o clima? Se ele já escreveu na sua encíclica que é o domingo que vai salvar o clima. The Guardian já lançou um artigo dizendo cura do clima. The Guardian já lançou um artigo dizendo domingo lento, a solução para as mudanças climáticas. Será que os judeus, a minoria, vão conseguir convencer o mundo protestante a guardar o sábado bíblico para salvar o planeta? Boa tentativa dos judeus. Eu acho que será o contrário. Veja, irmãos, sim, a propósito, já mostrei para vocês, dando folga aos domingos em Israel. Eu acho que será o contrário. É o mundo romano, o mundo protestante, que vai conseguir convencer o pequeno mundo judeu a observar o domingo para salvar o clima. Este é um pensamento de todas as religiões, meus irmãos. Sim? Vejam, o descanso sabático faz parte dos 10 mandamentos. Então, para o catolicismo, o descanso sabático é o domingo, meus irmãos. Sim, é o domingo. Vejam aqui. Domingo climático. Sim, domingo climático. Esta é a ideia, e já compartilhei com vocês nas Filipinas. O domingo verde. Os judeus vão conseguir convencer o mundo a guardar o sábado bíblico, ou vai ser o contrário, irmãos? Ou vai ser o contrário? Então, esta lei do ecocídio vai ser usada quando o mundo estiver vivendo um caos climático, conforme a palavra de Deus nos diz, conforme o Espírito de profecia nos diz. Que o mundo todo estiver vivendo em harmonia com a lei dominical e uma minoria agir em contramão. Esses serão tratados como pessoas não gratas, como destruidores do clima. Veja, irmãos, o grande conflito, página 590. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Que isto que é pecado. Estão falando repetidas vezes. Nosso pecado contra o clima. Sim, que este pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja estritamente imposta. É para lá que nós vamos, irmãos. Vejam, eles dirão que são aqueles perturbadores que impedem sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal.
Será culpa de quem? Dos perturbadores que não se alinharão à agenda dominical. Está isto claro, meus irmãos? É para lá que nós vamos. E nós, como um povo, precisamos estar preparados para isto, irmãos. Precisamos estar ancorados na palavra de Deus, vivendo uma vida de comunhão plena com Jesus. Sermos capazes de, como Daniel e seus amigos na Babilônia, permanecer em pé, mesmo diante da fornalha de fogo, permanecer em pé, mesmo diante da prisão. Para lá que nós vamos. E hoje é o dia de desenvolver nossa fé para esse momento crucial. Que Jesus possa abençoar sua vida, meu querido irmão. Eu verei na próxima atualização aqui na Escola de Profecia. Até lá.